Oi, gente. Hoje é dia 22 de outubro e eu vou fazer um jejum de 24 horas e eu trouxe vocês comigo para vocês poderem passar esse dia junto comigo. Não vou conseguir gravar o dia todo, mas eu quero deixar registrado aqui para poder te incentivar também a estar fazendo jejum, né? Então eu vou começar agora. Eu já almocei e essa vai ser a minha última refeição. Eu vou entregar só amanhã, nesse mesmo horário. Agora tá dando aqui, acho que é 1h59. Mas eu já almocei, acho que não era meio-dia ainda. Então a minha ideia é entregar amanhã, meio-dia ou meio-dia e meia. Mas vamos ver como que vai ser. E aí eu vou gravar pra vocês, tá? Eu almocei meio-dia e agora eu vou orar. Eu deitei com as crianças pra poder fazer eles dormirem. E agora eu vou orar. Vou tirar esse período aqui pra estar orando, tá? E vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo. Eu vou orar agora e eu vou mostrar pra vocês que eu vou orar junto com a Jordana. Jordana não, Giovana. Giovana Cordeiro. Se você não conhece, te convido a conhecer o canal dela, tá? É uma bênção. Ela fala de Jesus, de relacionamento, da palavra, de fé. Ela é uma bênção. Então eu vou orar aqui junto com ela agora. Orar, não é? E agora a gente vai orar a Bíblia. Eu já expliquei pro pessoal lá no clube de membros a importância de orar a Bíblia, então agora a gente vai partir pra parte da oração. Pessoal, voltando aqui, acabei, né, a oração. Eu tô toda descabelada porque eu tava brincando com meu filho. E aí eu já dei café pra eles, já dei banho. Agora eu vou tomar meu banho, eu vou lavar esse cabelo aqui pra poder ir no culto, né? Primeiro eu vou arrumar a cozinha, porque eu não arrumei ainda. Porque eu fiz eles dormirem, né? E aí, se eu fosse arrumar a cozinha, eu não ia orar. Então, eu dei prioridade em orar primeiro. Só que aí acordou antes do tempo. Eu ia orar, arrumar a cozinha, mas aí não dormiu quase nada, acordou antes da hora. E é isso. Aí agora eu vou tomar meu banho, depois eu vou arrumar a cozinha e me preparar, porque hoje eu vou no culto. Se não chover, né? Porque eu tô sem sombrinha, gente. Tô orando a Deus pra não chover. Cozinha arrumada, banho tomado, cabelo lavado, mas meu marido saiu pra trabalhar, até agora não chegou. E eu tô achando que ele não vai chegar a tempo e eu não vou conseguir ir na igreja, gente. Porque eu quero levar só a minha mais velha, de 4 anos. Eu não vou levar o de 2 anos. Porque essa igreja que eu quero ir, eu vou visitar. Então eu não sei se lá tem escolinha. Se for os dois, consigo prestar atenção em nada. Porque eles ficam brigando, querendo correr, pular. Sabe, coisa de criança, né? Então não vai dar pra eu ir. Mas tô aqui na expectativa. Vamos ver se ele vai chegar a tempo. Agora são 7h20. 19h20. E lá começa 8 horas o culto. Então ele tem que chegar no máximo até 7h30 pra eu conseguir ir. Aí eu ficava com vergonha, irmãos, eu confesso que eu não tinha o dinheiro que eu gostaria de dar como oferta. Eu acabava mudando o que eu tinha com dinheiro. Eu pensei, Senhor, mas eu trabalho. E não é certo. Eu falava assim, poxa, eu dou assim. Voltei, gente. Hoje já é o outro dia, né? E eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho. Já amarrei meu cabelo, porque, gente, depois que a gente lava o cabelo, ele fica todo, né, rebeldezinho. Eu preciso fazer uma progressiva nele. E eu já estou profetizando que eu vou fazer agora no mês que vem. Tô profetizando, não sei como, mas eu vou fazer, né? Porque, gente, se meu cabelo estiver bem, eu fico bem. E eu até consigo aparecer mais aqui. Mais que meu cabelo mal, assim, só fica preso. Então, vamos lá. Gente, aconteceu uma coisa muito incrível ontem. Porque eu falei que meu marido tinha que trabalhar, né? E meu marido, ele assim, ele é muito... Como que eu vou dizer? Ele é muito na carne, ele cansa muito. Ele deixa muito a carne dominar, né? Porque, assim, não é questão de que ele quer. Porque trabalha, chega em casa cansado e não prioriza Deus, né? E como eu te falei com vocês anterior, né? A gente ia numa igreja aqui fazer uma visita. Eu não conhecia a igreja. E a gente viu, né, a igreja e a gente quis visitar. Beleza. E aí, esse horário que eu falei pra vocês, eu acho que era 7h20, ele ainda não tinha chegado. Mas daí, uns 10 minutinhos chegou, acho que ele chegou às 7h30. E ele chegou, eu falei assim, aí eu corri pra arrumar o cabelo da minha filha, que já era pra ter deixado arrumado, mas fiquei fazendo não sei o quê. Aí, não arrumei o cabelo dela, eu falei assim, vamos, Thalita, arrumar o cabelo rápido pra gente poder ir pra igreja. E ele falou assim comigo, o Theo vai? Eu falei assim, não, o Theo vai ficar com você. Ele falou assim, se o Theo fosse eu ir. Eu falei, não, Rafa, o Theo não vai, você não vai, porque eu não consigo levar os dois, né? Mas se você falar que vai, todo mundo vai. Vamos? Falei assim, sem esperança nenhuma, né? Porque eu já tava preparada que ele não ia.
E não é que o homem foi, como vocês viram aí, ele foi, gente. E eu fiquei muito feliz porque ele não ia de jeito nenhum, não ia. Ele vai na igreja, tudo, ele é cristão também, só que ele se apega muito a essa questão. E o mais lindo de tudo que ontem a palavra foi sobre posicionamento, né, nessa igreja que a gente foi, é uma igreja metodista. E eu me converti numa igreja metodista, né, então eu tava até sentindo um pouquinho de falta de, não tem nada diferente, mas é só doutrina, né, que é diferente, mas enfim, gente, então é isso. Deixa eu acender a luz, tô achando que tá muito escuro aqui. Pronto, ficou melhor, né? Então, nós fomos, mas antes aconteceu um negócio que eu quero falar com vocês. Tava chovendo, aí eu falei assim, não, Jesus. Tava com dificuldade meu marido chegar no horário pra eu poder ir. Ele chegou. Eu nem acreditava que meu marido ia ir com a gente. Ele vai. Só fez 2 coisas impossíveis. Não é possível que agora a gente não vai por causa da chuva. Meu marido acabou de tomar banho, assim, banho bem rápido, né? Pra gente poder, que a gente já tava atrasado, porque lá o culto começa às 8 horas. E ele foi, aí eu falei assim, ai, Senhor. E, olha só, quando eu me converti, eu morava distante da igreja. E eu tava, assim, naquele fogo do primeiro amor, né? Eu ia pra igreja todo dia que tinha culto e eu era a primeira a chegar lá. E aí, quando começava a chover, eu tenho mais filhos, né? Mora aqui comigo a Thalita, que é minha neta, e o Theo, que é o meu caçulinha. Mas eu tenho 3 filhos já grandes, criados aí. Já tem filhos também, eu tenho mais 2 netinhos. Então, eu tinha, né, os meus 3 filhos pequenos. E aí, na hora que eu ia sair pra igreja, umas meia horinha já começava a armar chuva. Eu falava, vai, Senhor, segura essa chuva pra eu poder ir na igreja, pai, eu preciso ir na igreja. E, tipo, sombrinha me segurava a chuva, né, dependendo da chuva que fosse. E eu orava muito ao Senhor, Senhor, segura essa chuva, eu preciso ir na igreja. E eu começava a orar ali, a clamar a Deus pra poder não chover. E, gente, não chovia. Não chovia. Nem na hora que eu tava indo, nem na hora que... Podia chover o culto todo, na hora que acabava, a chuva parava. Olha só, que experiência linda que eu tive com o Senhor. E ontem eu fiz a mesma coisa. Eu falei, Senhor, naquela época que eu era recém-convertida, que eu queria ir pra igreja e que tava armando chuva, eu conversei com Deus assim, fui lembrando ele, sabe, como se ele não soubesse. E que eu queria ir pra igreja e o Senhor segurava a chuva, faz de novo, pai, segura essa chuva pra gente poder ir na igreja, eu quero tanto ir na igreja, meu Deus. E aí parou de chover. Ai, gente, parou de chover. E aí a gente foi pro culto. Foi uma benção a palavra, o louvor, sabe aqueles louvor assim, um pouco mais antigo, de adoração, que você sente a presença. Foi linda a palavra, maravilhosa. Então, eu continuo de jejum, né? Agora são 11 horas. Eu levei as crianças pra escola, cheguei, fui dar uma ajeitadinha aqui na casa, adiantar o almoço. Eu tô com vontade de comer repolho, gente. Tem um tempão já que eu tô com vontade de comer repolho. E já piquei meu repolho, que eu gosto de picar ele fininho. Deixei o alface já de molho, lavei, deixei ele de molho. Comprei uma frutinha para as crianças também. Enfim, aí levei eles na escola, passei no mercado, cheguei, dei uma ajeitada aqui em casa e fui orar. Orei um pouco em línguas também. E agora eu vim aqui falar com vocês. E daqui a pouco eu tô indo lá. Vou sair 11h30 para poder buscar eles. Eles saem de 11h40 a meio-dia. Então é isso, pessoal. Então é isso. Eu vou entregar meu jejum, eu acredito que eu vou entregar 12h30. Eu queria almoçar junto com eles, mas eu não sei. Aí eu vou entregar mais ou menos esse horário, tá? Aí eu vou orar novamente, mas assim, na hora de entregar não vai ser aquela oração, porque as crianças vão estar, né, aqui. E assim, eu começo a orar e daí a pouco tem que parar, separar a briga. Eles têm 4 e 2 anos, então assim, eles brigam bastante, sabe? Mas eu quero falar com vocês que foi incrível esse jejum, só aconteceu coisas boas, assim, foi um jejum leve. Depois eu vou trazer pra vocês aqui por que eu decidi fazer esse jejum. Na verdade, eu vou falar de uma vez. No início do ano, eu tava muito focada em Deus, tava jejuando muito, sabe? Eu jejuava praticamente quase todos os dias, né? O jejum 3 vezes na semana, eu jejuava. E às vezes eu jejuava de 24 horas, né? E esse ano, eu cheguei a fazer um jejum de 3 dias. Gente, o primeiro dia foi dureza. Eu tomei muita água de coco, porque assim, meu jejum, minhas regras. Então, antes de fazer jejum, eu falava com Deus. Deus, eu vou tomar água com gás, água com limão e água de coco se o negócio apertar muito. E apertou, gente. Nossa, o primeiro dia foi dureza. O segundo dia foi mais ou menos. O terceiro foi mamão com açúcar. Então, depois que eu tive essa mudança radical aí, né, que a gente tá em outro lugar, outro estado, tudo novo, eu dei uma caída brusca, eu não tava conseguindo jejuar, não tava conseguindo orar, não tava conseguindo fazer nada.
E aí eu falei com o Senhor, eu falei, gente, eu preciso voltar, Senhor. E quanto mais eu tentar voltar, não conseguia voltar, não sei. É batalha espiritual, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a orar em línguas. Eu não tava conseguindo orar. Eu falei, o que eu vou falar? Não tinha palavras, não tinha o que orar, eu tava vazia, sem o Espírito Santo. A verdade é essa. Tava distante. Não tava em pecado, desviado, nada disso. Mas eu estava orando pouco, sabe? Tava muito preocupada com as minhas coisas, porque a gente chegou aqui, não é que deu tudo errado. Deu errado o que eu estava esperando que fosse. Sabe quando você faz planos, chega lá, não acontece nada daquilo que você pensou. Então eu tava preocupada com as minhas coisas, tava com muito medo. E ao invés de eu ir pros pés daquele que poderia resolver, eu quis resolver com as minhas próprias forças e acabou que eu me esfriei, espiritualmente falando. Entendeu? Então eu comecei a orar em línguas. A única coisa que eu poderia fazer era orar em línguas. E isso me ajudou muito, gente. Me ajudou demais. Então esse vídeo aqui é de jejum. É pra você perseverar, pra você se posicionar e também pra você buscar o Senhor. Se você não tá conseguindo orar, não tem palavras, não tem força, ore em línguas. E Deus, Ele me sustentou nesse jejum e eu sou muito grata a Deus por isso. E eu quis trazer aqui pra vocês, porque o Senhor me, conduziu, me falou que era pra poder eu gravar. Eu senti de gravar, senti de Deus de gravar. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, tenha abençoado a sua vida. Já deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e faça também que você vai sentir de Deus na sua vida muita transformação.